Olá, bem-vindos ao último vídeo dessa série de exercícios de equação do segundo grau e função quadrática. E eu vou aproveitar a questão que vai ser de vértice e de raízes para explicar de forma rápida soma e produto, tá? Como é que a gente calcula as raízes por soma e produto. Até porque é importante saber para essa questão aqui não ser tão trabalhosa, tá? Qual é o resultado da soma das raízes reais da função dada? Essa função aqui. Então, vamos lá. Imagina que vocês não aprenderam soma e produto. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro encontrar quais são essas raízes. Para encontrar a raiz, a gente separa os coeficientes. A igual a 1, B igual a 16, C igual a 39. E aí a gente calcula o discriminante, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 16 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 39. Então, eu tenho 16 vezes 16, dá 256. Esse nosso produto aqui fica menos. 4 vezes 1 vezes 39 dá 156. 156 menos 256 dá 100. Deu um delta fácil da gente calcular, né? Então, agora eu vou para a Bhaskara. B menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2 vezes A. X é igual a menos 16, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, aqui eu tenho menos 16, mais ou menos 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100, sobre 2, e eu tenho duas raízes. Tenho x1, que vai ser menos 16 mais 10 sobre 2. E tenho x2, que vai ser menos 16 menos 10 dividido por 2. Menos 16 mais 10 dá menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Menos 16 com menos 10 dá menos 26 dividido por 2 é igual a menos 13. Eu quero a soma dessas duas raízes, né? Soma. Então, eu quero menos 3 mais menos 13. Soma de sinais iguais, eu repito sinal e somo. Então, tenho menos 16. Encontrei. Se você sabe soma e produto, olha o que você faria. Vamos lá, gente. Soma. A soma das raízes é x1 mais x2 e é dada por essa fórmula aqui, ó. Menos b sobre a. E eu vou explicar outra coisa ainda, mas vamos ficar com esse aqui primeiro. E o produto é dado por essa fórmula aqui, ó. O produto das raízes, multiplicar essas duas raízes, é dada pela fórmula c sobre a. Tem uma outra coisa. Quando a gente vai fazer por soma e produto, essa função aqui a gente escreve assim, olha. F de x é igual a x ao quadrado menos S de x mais P. Já deu para entender? Não? Vamos lá, vou trocar até a cor da caneta. Isso aqui significa a soma menos o valor do coeficiente B. Qual é o nosso coeficiente B? 16. Gente, olha aqui, sem conta. Qual é o valor da soma, então? Se é menos o valor de B? Menos 16. Ó, acabou. Não precisa de nada disso. Descobri o valor. Se eu perguntasse qual é o resultado do produto das raízes? Qual é o produto? O produto está onde? Está no lugar do C. Qual é o C? 39. Ó, acabou. Sem conta. Tá vendo como é legal a gente saber outros métodos sem ser Bhaskara? Então, vamos lá. Se eu não soubesse quais são as raízes e eu quisesse saber quais são as raízes, porque aqui eu encontrei as raízes, tá? Se a pergunta fosse, calcule as raízes dessa função.
e eu quisesse usar soma e produto. Vamos lá. Soma, eu já vi que é menos 16, né? Se eu fizer x1 mais x2, tem que dar menos 16. E se eu fizer x1 vezes x2, tem que dar 39. A gente já viu isso ali. Isso aqui a gente poderia montar um sistema, mas em alguns casos a gente consegue resolver só no olhômetro. Esse é um desses casos. Eu nem queria ter resolvido isso aqui antes, para vocês já não saberem qual é a raiz, mas eu queria que vocês vissem o trabalho que dá e a gente pode resolver direto, sabendo soma e produto, tá? Mas minha dica para vocês, olha, aqui somando, tá dando um número negativo. Se tá dando um número negativo, significa que eu estou somando dois números negativos, tá? Ou que eu tenho um número negativo que é maior que o meu positivo. Mas aqui embaixo, ó, aqui deu negativo, aqui deu positivo. Na multiplicação, para dar positivo, ou eu tenho dois números positivos, ou eu tenho dois números negativos, né? Sinais iguais, positivo. Tá, então aqui tem que ser dois números negativos, eu não posso ter mais e menos, porque senão aqui teria dado menos, tá? Então, eu tenho dois números negativos. Já sei que são dois números negativos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo produto que eu acho mais simples, tá? Eu sei que eu tenho que ter um número negativo multiplicado por outro número negativo. Aí, vou começar com números pequenos. Por exemplo, 39 não é múltiplo de 2, porque ele é ímpar, mas ele é múltiplo de 3. Se eu coloco 3 aqui, 39 dividido por 3 dá 13. É a primeira combinação que a gente tem. E já nessa primeira combinação, eu já encontro aqui, ó, que menos 3 mais menos 13 dá um menos 16. Já encontrei a resposta. x1 e x2. Se não tivesse funcionado, aí eu ia para uma próxima combinação. Eu ia tentar ver, nesse caso aqui a gente nem consegue, mas eu ia tentar ver, por exemplo, menos 6, né? Se eu conseguiria fazer menos 6 multiplicado por algum número, eu ia tentar combinações, tá? Nesse caso aqui, é a nossa única combinação possível para a gente conseguir encaixar no que a gente quer. E aí fica a minha dica para vocês, porque eu sei que pensando em mim como aluna, né, que eu não tinha facilidade para entender matemática, eu sei que esse vídeo para explicar essa parte de cálculo da raiz não explica muita coisa, mas para a soma e o produto, esse vídeo é perfeito, tá? Então, toda vez que eu perguntar qual é o resultado da soma das raízes, não tem que fazer essa conta toda, tá? Lembra que soma é menos o valor de B, tá? E o produto, se eu perguntar o produto, é o valor do C, tá? Então, olha, vou até escrever, ó. Soma é igual a menos o coeficiente B, tá? E o produto das raízes é exatamente o valor de C. Então, não tem que fazer conta, tá bom? Vocês não precisam fazer essa conta absurda. Tem a função, a resposta já está ali. E aí, minha dica para vocês, procura cálculo de raiz com soma e produto. Eu prometo que eu vou gravar esse vídeo, mas aí vocês já têm vários vídeos aí no YouTube maravilhosos sobre isso. Por fim, soma de coordenada do vértice, e aí não tem jeito, a gente tem que calcular mesmo, tá? A soma dessas coordenadas, mas aí a gente calcula x do vértice, soma com y do vértice e tá tudo certo, né? Então, vamos lá, olha. A é igual a 2, B é igual a 10 e C é igual a 12. Vamos calcular já o discriminante, que a gente já vai direto determinando as coordenadas. B é o 10, né? 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 12. Então, aqui eu tenho, já botei a resposta ali, né, gente? Não é 100, é 10. Calma aí, já botei a resposta. Aqui sim, ó, 100 menos 96, que dá 4. O x do vértice é menos B sobre 2A. Vou botar assim, vou ser um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? E o y do vértice é delta sobre 4A. Então, aqui eu tenho menos o valor de B, que é 10, sobre 2 vezes A. Então, tenho menos 10 sobre 4.
Vamos deixar assim por enquanto, tá? Porque eu tenho que somar aqui, eu já vi que deu fração. Então, vamos ver como é que vai ficar desse lado aqui. Tenho menos 4 sobre 4 vezes A, que é 2. Então, tenho menos 4 sobre 8, tá? Soma de fração, para quem não lembra, eu tenho que ter o mesmo denominador, senão tem que fazer MMC, tá? Mas, se eu simplificar essa fração aqui, vou pegar outra cor rapidinho, ou seja, se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, eu fico com menos 2 sobre 4. Aí eu já fico com o mesmo denominador e consigo fazer essa conta sem fazer MMC, tá? Então, eu venho aqui, olha, menos 10 sobre 4 mais menos 2 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 10 sobre 4 com menos 2 sobre 4, tá? Como eu tenho o mesmo denominador, basta eu somar os numeradores. Então, menos 10 com menos 2 dá menos 12. Aqui fica menos e 12 dividido por 4, 3. Então, tá aqui, tá? Esse é o resultado da soma das coordenadas do vértice. Qualquer dúvida em qualquer vídeo, deixe um comentário que eu gravo um vídeo explicando.